Olá, bom dia, como vai você? Como vai a sua querida família? Vamos salmodiar? Eu amo salmodiar. Nossos salmos, ele traz para minha vida uma força, uma convicção, uma certeza que me envolve e me enche da presença de Deus. Porque eu vejo em Davi um grande herói da fé. Eu vejo em Davi um grande guerreiro que passou por inúmeras situações desfavoráveis, tinha todos os motivos e razões para se rebelar contra Deus, desistir da sua fé, mas ele perseverou até o fim. E aí então ele foi incluso na galeria dos heróis da fé. Vamos ler e meditar nos Salmos de número 32 e ver qual é a lição que ele nos traz e que nós podemos aplicar neste dia chamado hoje. Salmos de número 32. Eu quero ler com você, são apenas 11 versos, porque os Salmos, ele é como um inário, ele é usado pelos judeus para louvar e engrandecer a Deus. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O salmista, ele está dizendo logo de início, mostrando que ele estava em pecado, que ele havia pecado, que ele havia errado, havia feito uma coisa abominável aos olhos de Deus. No entanto, ele não teve coragem para chegar diante de Deus e de início confessar e assumir assim: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz aquilo que é mal aos teus olhos, Senhor, eu fui desobediente a ti. Ele não fez isso de início. E aí então, ele vai dizer que ele começou a se definhar. Olha só o que diz o versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ele disse que quando ele ficou quieto e não confessou o pecado dele, o pecado começou a consumi-lo, a corroê-lo, a tirar as suas forças, tirar a sua paz, tirar a sua saúde. Mas aí, no versículo de número 4, ele segue dizendo ainda a consequência da falta de confissão do erro. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele falou assim: eu comecei a ficar sedento, seco, fraco, abatido. Porque a mão de Deus, ela estava sobre mim. Porque Deus, queridos e queridas, ele não tolera o pecado. E todo pecado, todo erro cometido, existe consequências para ele. E Deus, ele é justo. A pessoa não pode pensar que vai viver fazendo um monte de coisa errada, enganando os outros, devendo para os outros, amaldiçoando os outros, não ajudando ninguém, só pensando em si. Essa pessoa, ela não pode ser tão medíocre ao ponto de pensar que nada de ruim vai acontecer com ela. Porque a lei natural da vida é essa. Se você plantar uma semente de algodão, de pé de algodão, não vai nascer uma mangueira. É coisa natural da vida. Isso é muito claro, é muito óbvio. Então o salmista está dizendo a consequência que ele estava sentindo por ele não reconhecer o erro dele. Mas chegando no versículo de número 5, olha que maravilha. Ele não estava suportando mais, não estava aguentando mais. Aquilo estava corroendo e destruindo ele. Então ele procura a Deus e faz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes o meu pecado. Sabe por quê? Porque Deus, ele é justo. E por ele ser justo, quando ele vê você cometendo um ato de justiça, o que é um ato de justiça? É você reconhecer o seu erro e dizer: eu não quero mais continuar nesse erro, eu não quero mais continuar fazendo isso. Eu quero colocar um ponto final nisso. Eu sei que eu errei. Eu sei que existem consequências para o meu erro, mas eu não vou continuar alimentando esse erro, porque eu quero que isso cesse na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui no versículo 5, já está mostrando que quando Davi ele confessa o seu pecado, ele logo sente e desfruta do perdão de Deus, porque Deus, ele não é um tirano. Deus, ele não vai ficar o tempo todo te oprimindo. Deus, ele não vai ficar o tempo todo permitindo você ser destruído. Porque Deus, além de ser justo, ele é o próprio amor. Deus, ele é bom, a essência de Deus é a bondade, é a justiça. Deus, ele é o ponto de equilíbrio que todo ser humano precisa para a sua vida. A presença de Deus, ela traz o ponto de equilíbrio, para que nós não tenhamos uma vida desequilibrada. Quem tem uma vida desequilibrada não é feliz. E quando o salmista, ele confessa o seu pecado, ele desfruta do perdão de Deus, porque acredito eu aqui, se uma pessoa, ela te procura, ela diz assim: eu quero conversar com você, meu amigo,
eu preciso de colocar algo para fora, algo que está me corroendo, algo que está me fazendo mal, algo que está destruindo a minha vida. Quando uma pessoa ela te procura para contar estes segredos que ela traz, carrega na sua vida, ela está demonstrando para você confiança. Ela está dizendo que ela acredita que você tem o potencial, o poder de ajudá-la a vencer aquilo. E foi isso que Davi fez. E quando Deus viu isto em Davi, Deus lhe concedeu o seu perdão. E aí o versículo 6, Davi vai dizer assim: por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Davi está dizendo assim que ele via como que se um grande tsunami estava vindo para varrê-lo, para exterminá-lo desta terra. Estava vindo ao seu encontro. E de repente, quando ele confessou o seu pecado, Deus paralisou aquele tsunami para que não o destruísse. E eu quero abrir um parênteses aqui para te trazer à memória algo que nós estamos vivendo neste mês. Nós já estamos chegando no final deste mês. Eu não estou e nem quero judaizar ninguém. Mas eu preciso de trazer a consciência de todos que assistirão este vídeo de que nós somos seres que buscam referenciais. Se nós olharmos hoje, pensa aí, sinceramente, seja verdadeiro, se nós olharmos para povos, para pessoas que enfrentam dificuldade e que em vários momentos da história humana sofreu perseguição, quase que foi exterminada, viveram sem pátria, sem direito de ter uma comunidade. Se nós olharmos para uma nação que passou por todos estes processos desde sua existência, contudo, esta nação não foi destruída. Uma nação que recebeu e que ainda recebe muitas palavras de maldição, decretos de morte, decretos de falência e de miséria. E esta nação ela continua intacta. E hoje, o seu exército é considerado um dos mais poderosos, mais potentes do globo terráqueo. E a maioria dos empresários mais ricos do mundo fazem parte desta nação. Nós podemos olhar. Estamos dizendo dos judeus, dos israelitas. Alguém aqui depois pode comentar. Eu conheço um judeu pobre. Nós não vamos encontrar. Mas se nós formos buscar nos anais da história, nós vamos ver que existem muitos judeus que trouxeram muitos benefícios para toda a humanidade, através da sua riqueza, através do seu conhecimento. Por quê? Porque eles seguem e têm uma cultura. Eles andam debaixo de um propósito. Eles têm um regime teocrático. Ou seja, eles têm um único Deus. E eles seguem este Deus que eles professam. E dentro dessa cultura, eles seguem um calendário chamado calendário lunar. E dentro deste calendário, nós estamos vivendo o mês de Elu. O que é este mês de Elu? O mês de Elu é o mês do reencontro. O mês de Elu é o mês em que os céus e a terra se conectam. O mês de Elu é o mês reconhecido como o mês do retorno, o mês do Techuvá. Techuvá é retorno, retornar a Deus. E por que eu abri esse parênteses para falar sobre isso? Porque o que Davi está fazendo neste Salmo de número 32, ele está retornando à presença de Deus. E quando Davi ele retorna para a presença de Deus, ele busca a presença de Deus, ele coloca a sua confiança em Deus, ele encontra aquilo que ele mais precisava. E eu estou falando de Davi. Davi, ele era, na sua época, um dos homens mais famosos. Davi, na sua época, ele era um dos homens mais influentes. Davi, na sua época, era um dos homens mais ricos da face da terra. No entanto, o fato de possuirmos coisas, de obtermos coisas, de termos bens, de termos reconhecimento humano, não quer dizer que nós estamos bem com Deus. Eu não quero entrar nesse mérito porque, enfim, eu quero falar sobre a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus que vai edificar a sua vida, vai te fortalecer e vai fazer com que você faça voos maiores. Amém? Aí então, no versículo de número 7, ele vai dizer assim: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha, Davi, ele vai fazer uma declaração fantástica aqui. Ele fala assim, porque Deus ele é o lugar onde eu me escondo, é o lugar onde eu encontro proteção e segurança. Aleluia. E ele vai dizer não somente isso, é quando eu corro para Deus, quando eu retorno para a presença de Deus, eu me sinto alegre, Deus me alegra e coloca na minha boca um cântico, uma música que exalta o livramento que ele me deu. Porque a consequência do pecado é a morte. Porque o pecado ele vai corroendo, é como um câncer, é como uma metástase que vai pouco a pouco se espalhando na vida do ser humano e vai destruindo-o de pouco em pouco. E sabe, esta manhã não é a manhã do seu milagre. Porque quando você retorna para a presença de Deus, ele aniquila, ele neutraliza, ele paralisa o crescimento desta metástase. E ele faz com que ela perca as forças e desapareça. Aleluia. Eu quero profetizar que esta manhã é uma manhã de milagre para a sua vida, pois que a palavra de Deus vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu estou citando agora a 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Se nós retornarmos para Deus, Deus, ele nos curará. Ele trará sobre nós o bálsamo de Gileade. Ele enviará cura para as nossas vidas. Mas os salmos não param por aqui. Vejamos o versículo de número 8. Aí é o próprio Deus dizendo, olha, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir.
Guiar-te-ei com os meus olhos. Vejam a bondade de Deus aqui em ação. Deus está dizendo, Davi, a partir de agora pode ficar tranquilo. Você não vai mais se perder. Davi, você não vai mais andar por caminhos tortuosos. Davi, você não vai andar mais na escuridão. Sabe por quê? Instruir-te-ei, Davi. Eu vou te ensinar, Davi, o caminho que você deve seguir. E mais, eu vou te guiar nesse caminho com os meus olhos. É o próprio Deus dizendo para Davi, assegurando ele do seguinte, Davi, você desfrutará, você terá a partir de agora a minha presença contigo. E eu não vou deixar você se perder novamente. Mas o versículo 9, Deus vai chamar a atenção de Davi. Olha, escute. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Deus está falando assim, Davi, não seja teimoso, hein? Não seja teimoso, não seja descabeçado. Cuidado, Davi. Que não tem entendimento, não sejais como o cavalo, nem como a mula, teimoso. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Davi, não seja falto de entendimento, e nem ignorante, nem egoísta, Davi. Ao ponto de não aceitar o meu conselho. De não abandonar este erro, Davi. Deus está fazendo um alerta para Davi aqui. Não seja como um cavalo, não seja como uma mula, não seja ignorante. Mas ele continua. Aí Davi vai dizer assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Davi está dizendo assim, o ímpio, aquela pessoa que insiste em fazer, permanecer, viver no erro, essa pessoa, ela tem muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que confessou o pecado, que demonstrou o seu desejo de se voltar para Deus, de se entregar completamente para Deus, de depender absolutamente de Deus, a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus vai cercá-lo, vai protegê-lo, vai guardá-lo, vai libertar, aleluia, 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 aleluia. Mas aí, ele não para por aqui. Vejam o que Davi vai dizer. Ele vai nos dar um conselho para finalizar esses salmos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Davi está dizendo assim, você errou muito, é verdade. Você pecou muito, é verdade. Você fez muita coisa ruim, é verdade. Você falou muita coisa que não deve, é verdade. Você andou com quem não presta, é verdade. Você foi muito negligente em muitas coisas que você poderia fazer para ajudar outras pessoas e você não fez, é verdade. Mas agora, você reconheceu tudo isso. Você buscou um conserto. Você recebeu o perdão de Deus. Você viveu o techuvá. E agora, Deus, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que é amoroso, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar, Ele vai te preservar e Ele vai te dar a oportunidade de fazer o oposto. Por isso, alegre-se, celebre, bendiga o nome de Deus, porque você entrou na presença de Deus todo sujo, Deus tirou a sua roupa suja, você entrou na presença de Deus cheio de erros e Deus, Ele consertou as suas veredas tortas porque você se aproximou a Ele. Este mês de Elu, o Techuvá, é o mês do reencontro, aonde quando aquele filho pródigo que estava perdido, estava longe da casa do pai, e o pai ali aguardando o seu filho, a Bíblia vai dizer que quando ele avistou de longe o seu filho vindo, voltando para casa, a Bíblia vai falar que o pai correu ao encontro do filho, aleluia, e abraçou o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, aleluia, mas o pai o abraçou com amor, o pai olhou para os seus servos e disse, trazei a melhor roupa, trazei o anel e colocar no dedo dele, porque a roupa, ela simboliza, significa um novo revestimento, é uma nova cultura, uma nova vida, traz um novo anel, ele não vai ter só isso, ele vai ter autoridade novamente, calça os pés dele, sim, os pés simboliza, o calçado nos pés simboliza poder, autoridade, Jesus disse, e eu vos darei poder para pisar de serpentes e escorpiões, e outra, mata o melhor bezerro, vamos fazer uma grande festa, Deus está falando assim, olha, quando você passou dificuldade, você passou fome pelas coisas que você errou, que você deixou de fazer, os erros que você cometeu, mas a partir de agora, você vai viver uma nova fase da sua vida. Aquela fase de tristeza acabou, porque agora vai ser festa, vai ser alegria. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, na presença de Deus, há abundância de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Aleluia. Isto é viver o Techuvá. Isto é viver de acordo dentro do mês de Elu, que é o mês do reencontro, que é o mês da conexão entre humanos e Deus, Deus e os humanos. E este ano, e este mês, ele é o mês do reencontro. É o mês da reconciliação, aonde nós terminaremos dizendo, assim como o sábio Salomão ele escreveu, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Aleluia, aleluia. Eu sou do meu amado e ele é meu. Aleluia, Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, que o teu bom e poderoso Espírito, ele venha convencer a cada uma dessas pessoas que ouvirão esta mensagem. Ó Deus, porque é o teu Espírito que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, eterno, venha convencer-nos de que nós precisamos, ó Pai, de nos voltar para Ti, reconhecer com humildade, ó Deus, meu Pai, eterno, as nossas falhas e erros e confessá-los, Pai, a Ti. Ó Deus, para que assim nós possamos alcançar, meu Deus, o Teu favor, a Tua bondade e misericórdia e sermos envolvidos pelo Teu grande e infinito amor, Pai. No nome de Jesus eu oro e eu abençoo a cada uma destas vidas em um nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você e a sua querida família. Este foi o resumo, um breve resumo dos Salmos de número 32. Techuvá, retorno,